continuar nossa aula de redação, tá? Hoje nós vamos agora, nessa aula de agora, nós vamos começar com redação e depois nós sequenciaremos com a de língua portuguesa. Então, redação, sexto ano, vamos lá, abram seus livros de redação, no caso de língua portuguesa, na matéria de redação, na página 62. Página 62. Surpresas inesperadas. Surpresas inesperadas. Página 62. Aula de redação, sexto ano. Vamos lá. Então, você tem aqui a situação, né, na página 62, surpresas inesperadas, e você tem aí o quadro expositivo, não é uma imagem, eu e meu guarda-chuva. Então, tem aí um menino com um grupo de pessoas, não é, que estão com semblantes assustadores. Afinal de contas, o conto é meio suspense, não é? É meio suspense. Então, o texto está aqui na página 63, um susto na madrugada. Vamos lá. 1h da manhã. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens atrás do muro em que eu estava parado. Imaginei que não devia ser nada. Com certeza era só impressão minha ou algum sopro de vento mais forte. Aí era 1h da madrugada, né? Você está vendo aí a hora, a situação cronológica dividindo o texto. 1h10. Não era impressão minha. Continuei ouvindo os mesmos barulhos. Aquilo não era normal. Eu sabia que não era normal. Ouvi aqueles barulhos naquela hora da noite e me descontrolei todo. Meus dentes começaram a bater uns nos outros e eu não conseguia falar, nem gritar, nem nada. Pelo barulho que estava ouvindo, devia ser uma pessoa tentando atingir o alto do muro. Sem dúvida que era uma pessoa tentando atingir. Então, não precisei pensar muito para adivinhar quem era. Quem é que naquela hora da noite fica fazendo barulho atrás de um muro? Só podia ser um ladrão, que tinha acabado de assaltar uma casa da esquina e estava querendo pular o muro para escapar. Continua na página 64. Imaginando isso, me descontrolei muito mais e fiquei pensando o que é que eu devia fazer diante de tão aterrorizante situação. Pensei em sair correndo, mas não consegui tirar as pernas do lugar de tanto que elas tremiam. Logo cheguei à conclusão de que sair correndo seria pior, seria muito pior. Aquele ladrão ouviria os meus passos e pum, 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 atiraria impiedosamente em mim, sem dar tempo para eu explicar nada. Então fiquei ali, batendo os dentes, tremendo todo, ouvindo o barulho aumentar a cada segundo. Tive de admitir que a qualquer instante tudo podia acontecer comigo. 1h12. O tempo ia passando. Eu pensava em 1000 coisas e nenhuma delas era solução. Nem em filme, nem em livro, nem em lugar nenhum eu tinha visto alguém viver situação igual. Então, simplesmente, eu não encontrava solução. Podia-se dizer que era um caso perdido. 1h13. De repente, de uma só vez, o barulho foi tanto que parecia que o mundo ia acabar. Foi quando ele atingiu o alto do muro. Levei um violento golpe na cabeça, me desequilibrei todo e caí esparramado no chão. E, quando desfalecido, vi quando um enorme gato cinzento passou sobre meu corpo,
correu pela calçada e desapareceu. 1 hora e 20 minutos. Levei um bom tempo para me recuperar e, ainda aflito, apoiei as mãos no chão e levantei. Sem dúvida, aquilo tudo não tinha sido estardalhaço meu. Quem é que iria imaginar que um barulhão daqueles fosse simplesmente um gato? Eu tinha certeza de que aquele gato não era um gato qualquer. Devia ser pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que um gato comum. Desses que a gente sempre encontra por aí. Eu tinha certeza de que era. Então, é de Liliana Iacoca. Liliana Iacoca é uma autora, uma escritora muito, muito legal. Ela escreve contos bem interessantes, não é? Aqui, Encontro à Meia-Noite. São Paulo, FTD, está aqui tudo direitinho o endereço do texto. Então, você observa que, na medida em que o medo vai aumentando, não é? Então o tempo vai passando e ele vai cronometrando o tempo, vai dizendo a hora, passando os minutos. E ele não passa daquilo. Até quando pensava que era já um ladrão que estava atingindo o alto do muro, né, pulando para dentro da área da casa dele, era pura e simplesmente um gato, nada mais que um gato. Bem interessante. Então, vamos ler um pouquinho sobre a autora. Liliana Iacoca, 1947-2004. Essa escritora e jornalista paulistana produziu mais de 70 livros para o público infanto-juvenil. Se vocês tiverem a oportunidade de ler os livros de Liliana Iacoca, são livros muito bons. Inclusive tem um, A Estranha Tia da Rua dos Maracujás. Não é nada de suspense, não. É uma história muito gostosinha de ler, muito legal. Se vocês lerem, vocês vão gostar. A Estranha Tia da Rua dos Maracujás. Para outros muito bons também que ela tem. Você se diverte lendo aquele livro. É muito bom. Sim, então, suas obras tratam de assuntos do dia a dia, como ecologia, preconceito e comportamento. A maneira como os temas são relatados possibilita ao leitor refletir e aprender. Muitos de seus livros contaram com as ilustrações de seu marido, o artista plástico Michel Iacoca. Algumas obras dessa autora se destacam entre eles Eu e Outros, Melhorando as Relações, De Boca Bem Fechada, As Andorinhas Turistas, Caça-Tesouro, Uma Viagem Ecológica e Mão e Contramão, e A Aventura no Trânsito. E ainda também tem essa muito legal, ele é um paradidático, A Estranha Tia da Rua dos Maracujás. Eu não vou falar nada porque provavelmente vocês vão ler, e aí, né, é bom que a surpresa não estrague a surpresa para vocês. Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Escrevendo sobre o texto, o estudo do texto. Página 65, estamos na aula de redação, tá? Não esqueçam. E o módulo é 2, ok? Estamos avançando. Módulo 2. Primeira questão. No texto que você acabou de ler, o narrador apenas apresenta os fatos, terceira pessoa, ou também participa deles na primeira pessoa. Então, no caso, ele apenas narra, não é? O narrador... Não, ele participa dos fatos. O texto é narrado em primeira pessoa. Isso mesmo, porque ele conta, não é? Quando ele fala, é com ele mesmo, isso. Ele conta o que acontece com ele. Então, o narrador participa dos fatos. Participa. Muito bem. Segundo, como você já estudou, os personagens recebem diferentes classificações de acordo com o papel que desempenha na história narrada. Em qual dos tipos de personagem a seguir, Pedro se enquadra? No caso, Pedro é o narrador, não é? Então, ele se enquadra no protagonista, no antagonista ou no personagem secundário. Então, você já sabe, né? Tem inclusive anotação aí no caderno, né? De protagonista, antagonista, personagem. Você tem essa aulinha aí que não só nós fizemos aqui, como também tem no caderno, tá? Então, para esse simulado que vocês vão fazer também, os conteúdos você recebeu, né? As páginas do livro, mas também tem muita coisa boa no caderno que a gente fez nas anotações. Então, o protagonista é o herói, não é?
Protagonista é o herói. Antagonista é o vilão. E tem os personagens secundários, que são aqueles que não são nem o protagonista nem o antagonista, quer dizer, não são os primários, são os secundários. No caso, a resposta aqui, o que acontecia era com o protagonista, né? Ele estava sozinho, apavorado, e quem estava fazendo mal a ele era o próprio medo dele mesmo. Não tinha necessidade dele entrar num pânico naquele pavor por conta de um gato, né? E o medo tem isso. Quanto mais você tem medo, mais o medo aumenta. Você tem que ser corajoso, respirar fundo e dizer não é nada. Você vai ver como passa, que realmente não é nada mesmo, não é? Ok, pelo menos aqui no caso dele não era. Vamos avançar. Terceira questão. Organize os fatos na sequência em que eles acontecem. Vamos lá. Então, anotem aí, lápis e borracha. Número 1. Pedro percebe que algo está se mexendo entre as folhagens. Número 2. Ele começa a sentir medo. 3. Pedro pensa em correr, mas chega à conclusão de que isso será muito pior. 4. Pedro leva um violento golpe na cabeça. E 5. Ele vê um enorme gato cinzento. Pronto. Então, na ordem, fica 4, 3, 5, 1, 2. Ok? 4, 3, 5, 1, 2. Quarta questão. Sublinhe no texto das páginas 63 e 64 os trechos que revelam os sentimentos e as reações de Pedro. Então, a gente volta aqui para a página 63 e 64 e vamos sublinhar o que representa o sentimento de medo dele. Então, você tem aqui, deixa eu ver, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, no quarto, onde tem 1 hora e 10 minutos. Pronto, 1 hora e 10 minutos. Aí lá embaixo, no segundo parágrafo, lá no finalzinho do segundo parágrafo, e me descontrolei todo. Aí você sublinha essa frase, e me descontrolei todo. E embaixo também as duas seguintes. Meus dentes começaram a bater uns nos outros, e eu não conseguia falar, nem gritar, nem nada. Ele estava com medo, né? Sentimento de medo. Aí você vira a página, e aqui na 64 também você vai encontrar sinais de medo. Lá na primeira frase da página 64, logo na primeira frase. Me descontrolei muito mais, tá? Sublinha isso aí. E vamos descendo para a terceira frase. Não consegui tirar as pernas do lugar de tanto que elas tremiam, tá? Pronto. E quando, antes de terminar o texto, aí você tem. Então, fiquei ali batendo os dentes, tremendo todo, ouvindo o barulho aumentar a cada segundo. Pronto, sublinha isso aí também. Ok? Então, aí 1 hora e 12 minutos, você não faz nada. Onde tem 1 hora e 13 minutos, aí mesmo na terceira linha, me desequilibrei todo e caí esparramado no chão. Sublinha. Ok? Onde tem 1 hora e 20 minutos, lá na primeira linha tem assim, e ainda aflito. Então, onde tem e ainda aflito, você também sublinha. Pronto, eu creio que essas são apenas as situações onde mostra que ele estava com medo. Né? Vamos avançar. Sim. Então, abaixo da quarta questão, você tem uma observação. O espaço é um recurso muito importante nas narrativas. O local em que os fatos acontecem pode aparecer de duas formas. Espaço da narração, que é o espaço interior do personagem, representando sua vivência, os pensamentos e sentimentos. E no caso, o espaço da narrativa, lugar real, que serve de cenário para a história e é onde os personagens se apresentam. Tá? Então, tem duas situações. Aquela questão dele e a questão do externo, interno e externo. Quinto, qual desses espaços predomina no texto? Então, predomina no texto exatamente o espaço da narrativa. Não é isso? Ele quer que explique o espaço da narrativa, porque nós vamos percebendo a partir dos fatos narrados. Ele vai narrando e nós vamos percebendo o sentimento que ele vai tendo, não é? Pronto, ok? Então, espaço da narração. 6. Em que lugar e quando os fatos acontecem? Em uma esquina durante a madrugada. Em uma esquina durante a madrugada. Virei a página.
Então, aí onde tem para fazer em casa, vamos continuar aqui mesmo, né? Fazendo aqui a página 66 ainda. Continuando com a aula de redação, vamos lá. Primeiro, página 66. Primeiro, o tempo em que os fatos narrados foram ocorrendo aparece identificado por meio de qual recursos? E quanto tempo os fatos narrados duraram? Não é? Então, pela identificação das horas, né, que vai dizendo as horas, é que a marcação do tempo, há uma marcação do tempo cronológico, tá? Então, há, do verbo haver, H, com acento agudo no A, há uma marcação de tempo cronológico, de acordo com a hora que vai sendo apresentada, certo? Ok, e os fatos duram 20 minutos, não é? Os fatos duram 20 minutos. Ok? Avançando. Segundo, que efeito esse recurso traz para um texto de mistérios, suspense? Então, você marca aí a alternativa. Qual é o efeito? Um aumento da tensão, da expectativa e da ansiedade do leitor em desvendar o mistério, não é? Porque ele vai, o que poderá ser? O que é isso? É um ladrão que está pulando o muro. E depois a gente vê que nada a ver, apenas um gato. Terceira questão. A partir de um determinado momento, Pedro disse que ficou descontrolado. O que causou esse descontrole dele? Então, o que causou o descontrole dele foi o fato dele continuar ouvindo barulho, não é? Ele estava apavorado e o barulho não parava. Então, o que fez ele se descontrolar foi a continuação do barulho. Letra B. A situação pela qual ele estava passando era motivo para que se sentisse dessa maneira, né? Precisava esse exagero. Então, no caso, é uma resposta pessoal, né? Aí você argumenta. Observe que ele estava numa esquina, né? Era de madrugada, né? Então, imagine, numa esquina de madrugada, realmente é uma situação que, né, é de causar pânico. Qualquer ruído, qualquer coisa já se imagina, né? Então, talvez houvesse motivo, não sei também. Aí você responde. É pessoal. Letra C. Que reações ele teve? A partir dessas reações, que característica você daria a Pedro? Então, também é com você, é uma resposta pessoal, mas assim, quais foram as características, não é? Ele não conseguia falar, ele ficou tremendo, o corpo ficou sem força, as pernas tremiam, não é? E que característica você daria para ele? Será que ele é medroso? Será que seria uma característica para ele medroso? Não sei. Não é? Aí é uma opinião também pessoal. Letra D. O garoto disse que não precisava pensar muito para adivinhar o que estava fazendo barulho. Ele realmente adivinhou? Não, né? Ele achava que era um ladrão. E não era apenas um gato. Ele não adivinhou. Foi uma diferença muito grande. Na verdade, era apenas um gato. Quarta questão. Na penúltima parte do texto, Pedro explica que um gato o havia derrubado e fez uma descrição física do animal. Que palavras ele utiliza para fazer essa descrição? Então, a palavra que ele usa, né? Enorme e cinzento. O gato era enorme. Ele falou até que não era nem gato real, né? O gato tinha algo além, porque ele era muito grande. Enorme e cinzento. Cinzento com C, cuidado. Cinzento, Z com Z. Mas cinza é com C. Ok? Conversando sobre o texto, vamos continuar ainda aqui na página 67. Nos dois últimos... Não, mas isso aqui, essa conversa aqui sobre o texto, é uma situação assim bem pessoal, tá? Que a gente pode fazer em situações presenciais, certo? Ok, então... discutindo ideias, os gatos nas diferentes culturas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui esse informativo.
os gatos nas diferentes culturas. Vamos ver o que é que acontece em outras culturas com gato. Existem cerca de 50 raças de gatos pelo mundo. Olha só. Esse animal começou a ser domesticado e adorado no Egito Antigo, há mais de 4.000 anos. Em cada tradição, esses animais são vistos de uma forma. No Japão, por exemplo, simbolizam o mau agouro. Então, o gato lá não é boa coisa, coitado do gato, né? Para os indígenas da América do Norte, são espertos e habilidosos. Os africanos os consideram clarividente clarividente, quer dizer, ele vê coisas, assim, ele vê situações, entende? É como se ele conseguisse ver o futuro, é como se ele adivinhasse as coisas. Clarividentes. E os muçulmanos os veem de forma amigável, exceto se for um gato preto. Quer dizer, até que ele é um gato, é um animal legal, mas se for preto, a turma não vai acolher. Em muitos países, supersticiosamente, o gato preto simboliza a obscuridade e a morte. No Brasil, os gatos são vistos como grandes companheiros e trazem consolo aos lares. É verdade, né? Tem muitas pessoas que gostam de gato, mas existem pessoas que têm preconceito com gato preto, né? Que falam assim, um gato preto na esquina. Que eu digo, não tem nada a ver. Qual o problema de ser preto, cinza, branco, né? Amarelinho, não tem problema nenhum. É um animal indefeso que precisa da proteção do humano, né? Do ser humano. Ok? Ok? Então, olha, você está vendo aí na sua página 67 a imagem de um gato, né? Como se fosse de porcelana, alguma coisa assim. Então, fotografia da escultura da deusa egípcia. Olha, Bastet. Os gatos eram muito importantes para os antigos egípcios, porque, segundo eles, protegiam os grãos de pequenos animais daninhos. Esses povos acreditavam que a deusa Bastet os protegia e, por isso, quem matasse um gato era punido com a morte. Os gatos eram tão importantes nessa sociedade que, quando morriam, as famílias raspavam a sobrancelha como luto. E, em alguns casos, mumificavam seus gatos. Ficava como se fossem múmias, de tanto que adoravam. Eles tinham o gato como se fosse um deus. Adoravam os gatos. No Egito, né? Os egípcios. Pronto. Então, aí nessa página você tem discutindo sobre o texto, explorando a linguagem. Vamos lá, explorando a linguagem. Primeiro, muitas vezes usamos palavras que representam graficamente sons ou ruídos. Chamamos esse recurso de onomatopeia. Onomatopeia são aqueles recursos que usamos para representar ruídos. Por exemplo, o menino ia chorando e ploft, caiu na lama. Ploft, né? Então, esse ploft é uma onomatopeia. São sons que usamos para representar os acontecimentos em um texto. Então, um susto na madrugada, aparece uma onomatopeia. Escreva e explique que som ela está representando. Então, aquele som que tem lá, né? Pum, pum, pum. Ele representa o som de uma arma de fogo disparando, quando ele fala assim, não é? De repente, se eu aparecer, se ele me ver, aí pum, 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 um tiro e eu morro, me mata. Então, esse pum, 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 pum é uma onomatopeia. Ok, amores? Então, olha, vocês vão ficar aí com essa atividade da página 68, ok? E da página, até a página 70, tá? Fiquem aí com essas atividades até a página 70, atividade de redação. E na aula de redação corrigiremos, ok? Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Bons estudos.